Olá pessoal, tenho uma surpresa para vocês. Eu estou utilizando meu canal, que até agora era um canal para coisas da chácara, né? E como eu estou fazendo outras coisas, eu resolvi utilizar para mostrar essas coisas que eu estou fazendo. E a surpresa é justamente esta. Eu estou desenvolvendo um sistema para um app, né? Para a parte elétrica de uma residência. Vou utilizar na chácara também, utilizei aqui no meu apartamento. É um app muito bom, muito legal, ajuda muito, tanto eletricistas, aprendizes, cursos, várias categorias aí. Quem gosta de elétrica, né, também é um sistema que ajuda a calcular toda a parte elétrica do seu apartamento, da sua casa, da sua residência em geral, né? Então, eu acho que é uma coisa muito bacana, muito boa, e espero que todos gostem. Vou mostrar aqui o que ele faz. Para mim, gostei demais, para mim, né? E tem alguns amigos também que gostaram. Esse sistema foi testado por professores, alunos, um engenheiro, um, um arquiteto. Então, ele até agora não tive reclamação nenhuma dele. O pessoal gostou, achou fácil de utilizar. Até leigo, gente que não sabe quase nada de elétrica, utilizou e gostou. Ele já está no Google Play. Como ele é novo, então ele está naquela parte lá, Google Play, e daí aparecem as barrinhas lá em cima, Premium e novos. Então, se você for lá escrever, fazer uma pesquisa elétrica residencial, você vai encontrar o meu sistema lá. Tá? E eu acho que todos vão gostar. Bom, vamos ao sistema. Esse sistema ele abre assim, com essa carinha aqui que vocês estão vendo, tá? Ele tem um manual legal, bem explicativo, tá com alguns exemplos, um negócio muito bacana. E ele começa assim, ele tem o tipo de imóvel que você vai querer, se é casa, apartamento, qual a tensão de trabalho que você vai utilizar, se é 127 ou 220. A tensão que você mudar aqui, ou que sempre entra, é essa aqui, tá? Ele está na versão 2.39. E aqui depois eu vou explicar um pouquinho alguma coisa sobre esse X aqui, tá? Aqui é o título, previsão de carga e tal. Aqui é a região, porque tudo isso influencia nos cálculos, tá? Se for 127, o cálculo é 1, para disjuntores, para cabos, né? Se for 220 é outro, se for para casa é um, se for para apartamento é outro. Aqui, dependendo da região, também é um outro cálculo. Dependendo da distribuidora de energia, também tem um cálculo, porque ela tem um limite, né, de wattagem. Eu falo wattagem, não sei se é o certo, mas limite de watts, né? E coisa, por exemplo, o watts, a companhia ela quer que esse documento, que esse cálculo aqui, seja feito em VA, que é quase igual ao watts, né? Ele tem um fatorzinho lá também que utiliza, mas é quase igual ao watts. Então, o VA, watts e o VA, tá? Ela quer que seja em VA. Esse cálculo já está todo aqui, tudo isso está dentro das regras da NBR 5410 e também está dentro das regras das concessionárias, tá? Ele vai lá, pega. As concessionárias que eu peguei aqui, as mais importantes, é a CPFL, a Enel, a Neoenergia e a EDP. O Brasil é muito grande e tem várias concessionárias, mas eu pus essas quatro aqui porque elas abrangem quase todas aqui, né? Então elas são correspondentes, né, os cálculos. Então eu pus aqui as quatro, mas não tem mudanças drásticas assim não, uma coisinha ou outra, tá? E aqui as abas são a aba de início, cômodos, que você vem e coloca os cômodos, né, os tamanhos dele, as áreas. Você tem as TUIs são os circuitos específicos, né? Que você tem ar-condicionado, chuveiro e entre outras coisas, né? Eu vou até mudar isso aqui, que aqui está relação de cômodos e TUIs, mas não é relação só de TUIs. E desse lado é relação só de cômodos, tá? Eu vou acertar isso aqui que agora que eu estou vendo. Conforme a gente vai mostrando as coisas, eu fiz vários testes, né? Mas às vezes passa uma coisinha despercebida. Aqui é o quadro geral. Esse quadro geral, você pode aqui, olha, quando não tem nada, nem no cômodo nem no tule, você pode escolher aqui um valor de wattagem, que como está casa, né, ele vai vir com uma rua medidor que a distância da rua até o posto da sua casa, do posto da rua até a sua casa. Daí você põe medidor, daí ele vai fazer uma conta aqui, quer ver? Vamos lá, 15 mil, do jeito que está ali. 15 e 10. Vocês estão vendo, isso daqui é metros, tá? Do medidor até o seu quadro. E aqui até o seu poste dentro da sua residência. E aqui
do pós da sua residência até o quadro geral. Se fosse apartamento, só ia aparecer um, que esse lado aqui não teria efeito. E aqui ele vai fazer para 127, se for 220, mas olha só um negócio legal. Vou dimensionar, tá? Dimensionei, ele já me disse que o que eu tenho que usar é um disjuntor trifásico, tá? Ó, você está vendo o VA aqui que eu falei, 15.000 VAs, e aqui está watts o VA, né? E aqui a conexão da rua ao medidor. Então eu tenho que ter um cabo de 10 milímetros, disjuntor de 40, por quê? Porque não tem nada, né? Então ele está achando que você vai usar o mínimo. Medidor do QDC e é o cabo. Então você pode fazer isso também sem nada, só para você ter uma ideia. Se você quisesse fazer do apartamento, você vinha aqui, clicava em apartamento, mudava a tensão também, se quisesse, e voltava lá no quadro geral e põe. Vamos lá, 15.000, você vai ver que vai dar diferença. E aqui é só 10. Dimensionar, olha lá, já é bifásico, 2 polos, medidor, o cabo seria 25 milímetros, o disjuntor 70 amperes e assim por diante. Mas só estou mostrando as guias e depois a gente vai fazer o exemplo desde o começo. A guia, ó, deixa eu falar. Aqui, se eu puser um cômodo que seja, ó, se eu vier aqui colocar 16 e 16, depois eu vou explicar isso melhor. Mandar dimensionar e adicionar o cômodo, eu aqui no quadro geral já não consigo mexer mais aqui. Ele já me disse que a potência bruta é 620, aí aqui vem uma mensagem dizendo que o campo está bloqueado, tal, você consegue mexer aqui, mas aqui em cima não, porque isso daí é um cálculo. Tá? Aqui você pode, vamos dizer, você está fazendo as coisas e você falar 620, mas eu vou por mais, futuramente eu vou por mais dispositivos, mais um cômodo. E você quer garantir isso, então você pode adicionar 30% ali em cima, daí já vai 806 e aqui já faz o cálculo, né, para isso. Às vezes não muda porque não tem que mudar. Né? Então, daí você tem aqui uma guia que você, olha lá, já que você entrou com um cômodo ou um TUI, ele já te diz a recomendação básica para você usar um IDR e um DPS. Aqui tem explicações sobre isso e pode fazer explicações, tem explicações que você quiser, né? O que é o retrofit, né? Que é o quadro de madeira, os padrões de montagem, né? De quadros. Então, esse sistema tem uma boa explicação das coisas. Aqui, se eu quiser ler o manual, que tem o manual aqui, eu clico aqui e vai aparecer o manual aqui. Aqui tem um exemplo de dimensionamento com muitos cômodos e aparelhos. Eu fiz para um apartamento aqui, né? Um apartamento padrão com 2 quartos, tal. Aqui tem várias coisas que são interessantes de saber. Vamos lá para a previsão de carga aqui, para o manual. Eu vou fazer, ó, existe uma diferença da casa para o apartamento, tá? A casa, ela tem cálculo. Concessionária ou distribuidora de energia, ela não permite que passe daquilo. Por exemplo, você põe um bifásico e passou de 25.000, ela vai falar, ela não vai permitir que você instale, tem que ser trifásico, tá? Tem que ser trifásico. Então, esse tipo de coisa. Conforme o cálculo, a casa, o apartamento também, mas ele tem uma outra coisa, porque o apartamento ele é feito toda uma engenharia para ele, então às vezes ele permite. No manual tem até um exemplo lá do apartamento, como eu falei. Tá? Essas são algumas diferenças do apartamento e da casa. Aqui você tem uma atenção 110, como eu falei, isso daqui eu já expliquei. Vou fazer um aqui de um apartamento. Pronto. Vou fazer de um apartamento, vou usar tudo aqui. Esse sistema aqui, cada região tem uma forma. Aqui, ó, por exemplo, o 127 é uma fase 127 neutro. Aqui o 220 são duas fases 110 nessa região. Aqui nessa região, aqui pode ser uma fase direta 220 e o neutro, tá? E aqui é o trifásico, né? Que geralmente em algumas regiões só aceita aquilo. Aqui são coisas que são regras da região. Eu vou escolher, pela minha região, vou por um apartamento 220, a minha região é sudeste, então vou deixar. E aqui na minha região também a gente trabalha com a CPFL. Bom, aqui já está escolhido, você vai ver que esse 220 vai acompanhar até o final. E eu venho aqui e ponho um cômodo. Vou pôr uma sala de estar. Aqui não importa, então eu posso pôr a ordem que eu quiser. Eu vou pôr a sala de estar. A sala de estar, olha só, se você não souber como que faz a área metro quadrado ou perímetro, aqui tem uma dica, tá? A área é 12 e o perímetro 14.
peço para dimensionar, então dimensionar é fazer o cálculo, ele já vai me dizer a previsão de carga, é, da iluminação, o mínimo de tomadas que eu posso utilizar, né? E aqui ele diz o disjuntor para tomada e o disjuntor para iluminação, tá? Aqui eu só calculei, daí eu falo, mas eu quero que isso daqui vá depois para o quadro geral. Então eu venho adicionar cômodo. Daí eu já adicionei. Daí, ó, você vê, sem querer, eu apertei, devo ter apertado 2 vezes, ou já tinha alguma coisa, e eu não vi, tá? Então eu vou tirar, porque eu não quero duas, eu quero uma só, tá? Excluo, olha lá, esse xizinho aqui exclui. Eu até falei que ia falar desse outro xizinho aqui, já aproveitei, aproveitando que eu estou falando desse xizinho, já vou aproveitar e falar do outro. Se eu clicar aqui nesse X em qualquer lugar que eu tiver, qualquer aba que eu tiver, eu venho e ele vai falar: quer iniciar novo projeto? Quer encerrar o aplicativo? Quer cancelar? Se eu iniciar novo projeto, eu vou começar tudo de novo. Se eu encerrar o aplicativo, eu saio fora e cancelar, eu fico aqui onde eu estou. Aqui eu tenho uma coisa interessante. Essa sala de estar aqui, ela tá, mas vamos dizer, vamos lá, põe um corredor, por um corredor. Esse corredor é o corredor de entrada, mas como eu não tenho, só tenho corredor, então eu vou para o corredor entrada. Eu posso completar, eu posso escolher um novo ambiente, né, um novo cômodo, tá? Daí eu falo, meu corredor de entrada, ele tem 2,5 por 1. Então, a área 2,5 vezes 1 dá 2,5. Então, por 2,5. Agora, o perímetro, eu tenho 3 lados utilizáveis, né? O outro é vazio. Eu poderia pôr o outro, não tem problema nenhum, tá? Ele vai me dar um mínimo de tomadas talvez maior. Mas eu vou pôr aqui o certo, que são 2,5 mais 2,5 são 5, mais 1 são 6. Então, tá feito. Mando dimensionar. Olha lá, ele já fez aqui. Eu mando adicionar cômodo. Olha lá, ele já tá. Corredor de entrada e sala de estar. Daí eu venho, vou fazer uma sala de jantar. Ah, eu fiz corredor, vou fazer a cozinha. Aqui nós vamos adiantar um pouco, porque senão vai ser muita coisa para passar, ok? Bom, os cômodos eu já pus todos, tá? Agora eu vou para os aparelhos que eu tenho, tá? Eu tenho um ar-condicionado de 9.000. Bom, aqui a gente vai também adiantar. É igual os cômodos e a gente vai adiantar para não ficar muito tempo na mesma coisa, ok? Já está tudo feito que eu preciso, né? Nossa, estão vendo só tudo tem aqui. Eu falei ali em cima, relação de cômodos e tu está errado. Vou arrumar isso aí já já. Daí eu vou vir aqui, quadro geral. Ó, se for no quadro geral, ele já tem aqui a potência bruta, ele já me deu. Campo bloqueado, ele está me dizendo, tá? Ele tem uma dica aqui para essa potência bruta, tá vendo? Dica do projeto, é zero para o futuro. Você vai encontrar algumas dicas, então você pode vir aqui, clicar nisso aqui, 30%. Mas como ele já atingiu, ele travou o sistema, porque ele já entrou em modo trifásico, ó, a carga instalada. Porque o que acontece? A pessoa pode vir aqui depois, ele está aqui com 23 mil e ele manda aumentar 30%. Você vai olhar aqui embaixo, vai falar, pô, estava com 23 mil e tinha uma porcentagem aqui, um negócio maior aqui, tá? Daí eu vim aqui, aumentei 30%, ele passou para 30 mil. E, poxa vida, eu vim aqui e estava muito menor as coisas. É porque ele passou, você tem que olhar isso aqui, ó, ele passou, tem que olhar isso aqui, ele passou para trifásico. E daí tudo muda, ele passa automaticamente para trifásico, tá? Então aqui, ó, ele passou para trifásico. Daí ele me deu uma instalação, tá? A carga total, alteração para trifásico. A carga total atingiu 32.511 VA, acima do limite da concessionária. O dicionamento geral foi ajustado automaticamente para a rede trifásica, entre fases, 380 watts entre fases, para evitar o desequilíbrio. Tá? Então, ó, tá vendo esses 380 watts aqui? Já é usado em trifásico, tá vendo? Então, porque daí ele evita o desequilíbrio. Tem até uma explicação disso lá, acho que no manual, tá? Daí aqui você tem o memorial em PDF, que se você clicar também vai aparecer aí tá? Vai aparecer as coisas. E
se você clicar aqui em enviar resumo por WhatsApp, também você pode já entrar aqui e escolher, eu quero mandar para o WhatsApp, eu quero, sei lá, fazer o que eu quiser, né? E aqui eu também já tenho, na guia já apareceu, disjuntor padrão 63 amperes, o IDR recomendado 63, o DPS recomendado 275 classe 2 e assim vai, né? Então, é um sistema prático, fácil de utilizar. Ah, uma coisa importante, eu estou em 220 aqui, né? Se eu for aqui para o começo, ó, ele só zera lá, ele zera aqui no quadro geral se não tiver nada, tá? Daí ele zera isso aqui quando você calcula, tá? Para você entrar com o novo cálculo. Se não, se você vier aqui mudar para 127, ele muda os cálculos, tá? Algumas coisas, nem tanto, aí, olha lá. Tá vendo? Mudou, mas nem tanto, que continua a mesma coisa, né? Porque 127 ele mudou para trifásico. Na trifásico ele trabalha tanto com 220 como 110, então sem problema, tá? Eu não sei, mudou para trifásico, exatamente. Então o 127 está embutido lá. Se eu mudar para casa, ele também não muda as coisas que já foram feitas, tá? Ele, mas se você olhar aqui nos aparelhos aqui, ele mudou essas coisas, ele mudou algumas coisas aqui, ele põe até ele mudou algumas coisas aqui, tá? Os disjuntores, alguns disjuntores ele vai mudar, acredito. Então, são cálculos testados e estão dentro das regras, tá? Então, vocês veem, é um negócio assim fácil de utilizar, como eu falei, acompanha manual, tudo, tá? Então, eu nunca mudei, deixa eu ver aqui, entrar aqui no 220 e mudar aqui para o Enel, ainda poucas vezes eu fiz esses cálculos, vamos ver se muda. Eu já fiz, mas são poucas. Ó, muda pouco, né? Às vezes nem muda, é neoenergia. Neoenergia também tem aqui na minha região, mas em outros bairros, tá? Outras cidades. Tá? Também mudou muito, né? EDP. Para vocês verem que a mudança é pouca, uma norma ou outra que vai mudar, tá? Quase tudo ficou igual. Né? Ó, pessoal, o sistema é esse. Então, eu agora estou fazendo algumas coisas, sistemas da parte elétrica. Vocês já sabiam, quem me acompanhava, que eu trabalhava com TI e gosto de elétrica. Eu gosto de fazer coisas, né? Então, eu estou fazendo isso e agora eu estou criando mais um, tá? Que é no como se diz, deixa eu lembrar aqui, aqui é um para cálculo predial, tá? Aqui é para os apartamentos e para casas. Eu estou criando um para cálculo predial, que daí é um negócio mais elaborado, mais cheio de cálculo, que tem prumada, tem aparelhos mais fortes, como uma bomba que, não sei se é bomba ou não, mas é equipamento que conduz elevador, tem umas coisas mais difíceis, tá? Eu estou também pegando dicas de professores, de engenheiros, tal, e tô indo, né? E tem um engenheiro até me falou que tem um programa, eu não lembro agora o nome, mas tem um programa que faz alguns cálculos para eles, mas não faz um cálculo específico da parte elétrica. Esse ele não sabe, não tem. A maioria dos engenheiros usa planilhas. Então eu vou fazer para tentar ajudar nisso também. É isso, pessoal. Tudo de bom. Se alguém tiver alguma coisa para me falar, alguma dúvida, alguma crítica, qualquer coisa que seja, pode me falar. Eu parei de fazer um pouquinho das chácaras porque fica muito repetitivo, né? Porque você não tem muita novidade. Então fica muito repetitivo. Então eu dei uma parada, tá? Mas eu estou tentando inovar com as outras coisas que eu estou fazendo. Tudo de bom, pessoal, e obrigado. Até mais.